Lucas capítulo 15, versículo 25 ao 29 diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Ajude-me agora a trazer a mensagem com poder. Nos dê ouvidos para ouvir, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar. Estamos continuando a nossa série sobre perdão, e hoje nós vamos falar sobre um outro subtema. Nós vamos falar hoje sobre perdemos a paz por não perdoar. Perdemos a paz por não perdoar. Nós já vimos várias coisas que nós perdemos na sexta mensagem desta série, já faz algum tempo, mas nessa sexta mensagem, intitulada Perdoamos ou Perdemos, nós vimos uma série de coisas que se perde quando nós não perdoamos. Mas uma coisa que nós não vimos, e nós vamos ver hoje, é a questão da paz. E é justamente o tema de hoje, né? Perdemos a paz quando não perdoamos. E foi exatamente isso que houve com o filho mais velho, irmão do filho pródigo, que nós vimos na semana passada. Nós abordamos essa história, lembrando que não é parábola, é uma história que realmente houve, aconteceu, é real. E nós vimos como o perdão não significa ficha branca. O filho pródigo voltou, se arrependeu, confessou, reconheceu o erro e tudo mais. O pai perdoou, recebeu, deu-lhe uma festa, anel, roupa, sapato novo, mas a ficha não estava em branca. Ele havia perdido, ou seja, não era mais herdeiro. Tá? Então, nós vimos isso, e continuando a mesma história, o mesmo contexto, nós vamos ver outro aspecto daquela história, que é justamente a perda de paz do irmão que não perdoou. Então, olha comigo no versículo 26 e 28, nós acabamos de ler agora há pouquinho, e nós vamos ver que a falta de perdão, quando nós não perdoamos, quando nós não estendemos perdão, a falta de perdão da nossa parte, ela causa indignação. Versículo 26, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Será que ele estava bravo, indignado? Claro que estava. A Bíblia fala que ele se indignou. Agora, imagine a cena. O filho mais velho está no campo trabalhando, ele estava no campo, né? A gente levou aqui, e veio seu filho mais velho que estava no campo. Ele estava trabalhando, então estava trabalhando no campo, cuidando, sei lá o que, não interessa, mas estava no campo trabalhando. E ele, trabalhando, ele ouve um alvoroço. Ele não sabe o que é um alvoroço, é indistinto, mas alguma coisa aconteceu. E eu acredito que o que houve aqui é que ele estava voltando mais cedo do trabalho, ele queria ver o que foi esse alvoroço. De repente, haviam pessoas atacando a casa, a família, o local. Talvez o pai dele tinha morrido, talvez algum acidente acontecido. Não sabia, ele só ouviu um alvoroço. Então ele começou a voltar para casa, né, retornou para casa, e sem saber o que era direito o que estava acontecendo. E voltando, ao se aproximar da casa, ele então agora consegue discernir aquele ruído, aquele barulho, aquele alvoroço. Ele percebe que é música e dança. Você pergunta: pastor, música tudo bem, mas dança? Como é que ele de longe, sem chegar, ouvir a música tudo bem, mas como é que ele ouviu a dança? Você já viu o judeu dançar? Pois é, se você ver como é que o judeu dança, você vai entender que dá para ouvir a dança, porque eles dançam pulando, saltando. Só uma ressalva aqui: o judeu dança o homem com homem e a mulher com mulher, não é mulher com homem com mulher, os homens dançam juntos, geralmente eles pulam, eles se abraçam, se agarram, dão a mão, eles pulam, estão sempre estompando o chão, e é interessante. Depois você vai no YouTube e faz uma busca aí. Eu não vou, tá? Não adianta, Herbert Júnior, eu não vou dançar aqui em cima, não, nem venha com esse seu olhar pidão, tá bom? Mas o que acontece é que dava para ouvir o alvoroço.
da dança, tá? Que eles dançam, eles cantam, eles gritam. Inclusive, a palavra glorificar tem a ver disso. Glorificar é se alegrar, é pular, é extasiar, é saltar. Lembra que Davi glorificava Deus quando voltou com a arca e a sua esposa olhou pela janela e falou, linda coisa você aí pulando igual ele está pulando, pastor? Porque assim é que o judeu dança, ele dança pulando, ele dança saltando, ele dança pisando no chão. Tá? Então, ele discerniu isso, ele se aproximou e ouviu a música, e ouviu a dança, e no mínimo ele pensou, oba, festa. Talvez alguém ganhou na loto, né? Talvez, eu não sei, talvez uma herança aí, né? Um tio distante morreu, ia trazer mais herança. Eu não sei, só sei que ele pensou, é festa, música, dança, é festa. Então ele pergunta para o servo, que estava talvez voltando também, ou saindo, mas havia um servo ali, e ele pergunta então para o servo do que se trata. O que é isso? É o quê? Aí você imagina a decepção. Você nem imagina o que foi. Era uma festa? Era, mas não era uma festa que ele queria. Não era uma festa que ele queria. E quando o servo disse, é o seu irmão. Seu irmão voltou e, além do mais, o seu pai o recebeu e mandou fazer essa festa toda para ele. E o resultado, a reação dele, foi imediata. A gente lê no versículo 28 que ele se indignou. Tá? Essa palavra indignou, ela é um pouquinho suave, é um pouquinho leve demais do que poderia ser. Tá? Não é que está errada, mas não dá talvez a intensidade. Eu não sei nem como é que daria a intensidade maior do que essa, mas a palavra no dicionário português de indignar significa enfurecer, irritar, revoltar. Tá? Então, ele ficou indignado, ficou. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Pastor, então por que não falou ficou enfurecido, irritado, revoltado? Há um motivo. No grego é a palavra orgizo. Essa palavra orgizo, ela significa enfurecer, irar, só que ela é mais forte e ela tem uma fonte emocional. Tá? Ela carrega uma carga emocional. Essa palavra se indignou e não queria, também a palavra queria, não queria entrar, ele não queria entrar. A palavra queria é a palavra grega thelo, e a palavra thelo é uma palavra que também é uma palavra muito carregada emocionalmente. Não é que ele não estava afim, não, ele tomou a decisão, ele ficou tão conturbado emocionalmente, esse tipo de querer, não é alguma coisa que eu não gosto de festa, não era isso, eu não gosto dessa música, não era isso. Ele se recusou a entrar devido à revolta que ele sentia com o fato de que o pai perdoou o filho. O outro filho, o filho pródigo. Tá? Então, ele ficou tão enfurecido que recusou-se até, inclusive, a entrar em casa. Ele não conseguia conter, ele não conseguia controlar a sua reação, que foi automática. Foi instinto, foi impensada. Aconteceu, estava à flor da pele aquela situação. Ele não queria ver a cara do irmão, aliás, ele nem o considerava mais como irmão. Ele já havia descartado como irmão. Olha o que fala aqui no versículo 30, nós vamos para lá daqui a pouquinho, mas no versículo 30, quando o pai dele está falando com ele a respeito do irmão, do outro filho pródigo que voltou, o pai se referiu ao filho pródigo assim, aliás, o filho mais velho se referiu ao irmão, o filho pródigo, ao irmão, ao falar com o pai, da seguinte forma: vindo, porém, este teu filho, no versículo 30, o irmão mais velho se refere ao irmão mais novo como teu filho. Ele não falou meu irmão, ele falou teu filho. É muito significante isso. Não foi o caso dos servos, não foi o caso do pai, que o chamaram, o filho pródigo, no versículo 27 que nós lemos, os servos se referiram a ele como veio o teu irmão. Os servos, ao relatar para ele a volta do irmão, disse, o teu irmão voltou, veio o teu irmão.
O pai, ao falar para ele, no versículo 32, a explicar para ele, a tentar arroazar com ele para o que está acontecendo, o pai, falando para o filho mais velho, se referindo ao filho mais novo, falou: este teu irmão. Então, o pai chamou o filho pródigo de teu irmão. Os servos chamaram o filho pródigo de teu irmão. O irmão do filho pródigo falou para o pai: o teu filho. Sabe como é que é, né? Os pais, quando o filho apronta alguma coisa, a mãe fala: ô meu amor, esse teu filho, não é só meu filho, não é o seu não, é? Ou a mãe fala: esse teu filho aprontou, viu? Ah, é meu filho agora, né? Quando apronta é seu filho. Quando tem uma nota boa, aí é nosso. Quando apronta alguma coisa, é só meu. Pois é, foi isso que estava fazendo aqui. O filho mais velho se referiu ao irmão como para o pai, dizendo: teu filho. Ele não queria ver a cara dele, não queria entrar, não queria festejar, não queria conversa. A reação foi tamanha devido à sua indignação. Eu diria que essa indignação, ela gera muita falta de paz. Se você fica tão indignado a esse ponto, isso é indicativo que a paz, num instante, ao que tudo indica, ele estava tranquilo no campo, trabalhando, ouviu um barulho, voltou para casa, foi ver o que era, viu que era uma festa, não sabia do que se tratava. Quando foi informado do que era, a paz dele evaporou. Quando nós não perdoamos, quando nós guardamos rancor e amargura, nós perdemos paz. Nós perdemos paz. Nós perdemos paz. Então, laços familiares, até, laços filiais, laços de amizade, tudo isso se rompe, se perde. Pais, filhos, familiares, amigos, vizinhos, às vezes não se falam há anos e anos e anos, porque não se suportam. Ou um lado não suporta o outro, ou os dois lados não se suportam. Não pode haver uma convivência, não pode haver um relacionamento, não pode haver nada. Por quê? Pela indignação. Talvez é unilateral, talvez não, talvez é bilateral, talvez os dois partidos, um não quer ver a cara do outro. Mas se um partido não quer ver a cara do outro, fica difícil, né? Só basta um não querer conversa, que ninguém conversa. Tá? O ônus aqui, nessa história e nesse exemplo, o ônus e a responsabilidade está, preste bem atenção, no ofendido. Isso não quer dizer que o ofensor não tenha responsabilidade, não tenha culpa, não tenha também um ônus. Tem, existe. Porém, aqui, nessa parte da história, o que Deus está mostrando é o ônus, a responsabilidade do ofendido de perdoar. E o que acontece quando a pessoa que foi ofendida se recusa ou não consegue chegar a um lugar de perdoar quem o ofendeu. Então não adianta ficar culpando, porque esse meu irmão não presta, porque esse meu irmão... Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que encarar aquilo e perdoar. Senão vai ter isso aqui, amargura, vai ter falta de paz, vai ter uma quebra, vai ter um rompimento. A Bíblia fala que uma raiz de amargura contamina muitos. Então nós temos que ter cuidado. Tá? Mas o foco nessa história é a recusa em perdoar. E quando não perdoamos, essa falta de perdoar da nossa parte, ela desencadeia um círculo vicioso, que vai de mal a pior, de mal a pior. Esse ciclo vicioso, desencadeado pela nossa incapacidade, ou a nossa recusa de perdoar quem nos ofendeu, vai dividir, vai separar, vai bloquear, vai impedir a cura e a reconciliação. É uma ferida que não vai curar. Enquanto não houver perdão, a ferida não vai curar. A ofensa te machucou? Machucou. Deixou uma ferida? Deixou. Pois bem, aquela ferida nunca vai curar, vai cicatrizar, até que haja perdão. Foi 30 anos atrás. 50, 80, não interessa. Só pode haver cura na nossa ferida, na nossa mágoa, na nossa ofensa, quando nós perdoamos quem nos ofendeu. E isso não tem nada a ver com quem ofendeu. Eu perdoar quem me ofendeu não depende da outra pessoa.
Não o perdão judicial. Lembra que tem dois tipos de perdão judicial e o relacional. O relacional é diferente. Aqui estamos falando do perdão judicial. Judicialmente. Tá? É a gente resolver no nosso coração que aquela pessoa está perdoada, colocar uma pedra em cima do assunto e continuar. Tá? Esse é o perdão que precisa acontecer do nosso lado. Se ou não outra pessoa reconheceu, confessou, buscou perdão, isso não interessa. Nós podemos perdoar judicialmente em nosso coração qualquer um, mesmo antes de a pessoa buscar perdão, ou mesmo que a pessoa nunca busque perdão. Tá? Ah, não, pastor, eu só vou perdoar assim quando essa pessoa vier e confessar, e quando ela vier, não, você pode fazer isso, só que você está se fazendo refém da outra pessoa e da outra situação. Se a pessoa está nem aí e nunca buscar perdão, nunca fizer confissão, nunca reconhecer o erro, aí você vai ficar amargurado o resto da vida. Não, isso não é necessário. Tem gente que acha que é, por isso que é tão importante essa série entender. Porque até que a pessoa venha e reconheça, e confesse, e busque, eu não vou. Quem disse que precisa fazer isso? Nós vimos semana passada que o pai quando viu o filho de longe, o pai já havia perdoado ele. Quando ele viu o filho de longe, ele foi correndo, abraçou ele, beijou ele, morreu de alegria. Bom, morreu talvez não, mas ficou todo alegre. Por quê? Porque ele já havia judicialmente perdoado o filho, mesmo antes do filho voltar. O filho já havia se arrependido, já havia reconhecido o erro, já tinha decidido que ia pedir perdão para o pai, mas ele não tinha chegado ainda. Quando o pai viu ele chegando de longe, o pai não sabia de nada disso, mas ele já havia perdoado judicialmente. Relacionalmente, o pai não perdoou completamente. Voltou, tiveram uma festa, ganhou um presente, mas ele continuava sendo o quê? Um empregado. Não voltou à relação que era antes de herdeiro. Agora ele era um empregado. Tá? Mas o pai já havia perdoado ele completamente judicialmente. O filho mais velho não. E porque não perdoou judicialmente, não estava havendo nenhum perdão relacional. Eu não quero nem ver a tua cara, quanto mais ir para a sua festa. Sim, eu sei que tem churrasco, eu sei que tem brigadeiro, eu sei que tem tudo isso, mas eu estou com tanta raiva de você que eu estou tão indignado que eu vou abrir mão disso, mas eu não quero ver a sua cara. Então, não havia perdão relacional, porque não havia perdão judicial. Tá? Então, o perdão judicial vem primeiro. Continuando aqui a história, essa amargura, ela corrói, ela afeta o nosso juízo, nosso entendimento, e ele fica enraizado e vai se enraizando cada vez mais. Quanto mais tempo passa, ele fica enraizado e sai enraizando. Fica mais complicado, cada vez mais. Então, quanto antes, melhor. Te garanto que ele dormia, acordava, trabalhava, e na cabeça estava sempre isso. Na cabeça, comendo seu juízo, correndo seus pensamentos, estava o fato, essa ferida aberta. E, quando ele soube do que era, foi bem rápido como ele explodiu e perdeu o controle. Se por mais nada, se por mais nenhum outro motivo, nós precisamos perdoar pelo nosso bem. Se por mais nada, se por qualquer outro motivo, pelo menos por isso. Se nós perdoarmos, vai ser o melhor para nós. De forma bem egoística. De forma bem, só pensando em si. Aprenda a perdoar. Desenvolva a capacidade de perdoar. Nosso próprio bem. Tá? Versículo 29 de Lucas 15. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. A falta de perdão, ela causa não só indignação, ela causa isolação. Falta de perdão causa isolação. Aqui o filho mais velho se isolou, ou seja, ele se colocou à parte, ele se separou. Ele se isolou e ele se insulou. Fala, pastor, o que quer dizer insular?
Insular quer dizer, descreve uma ilha. Ele se separou, ele efetivamente, ele se colocou numa ilha, sozinho. Ou seja, eu estou nessa ilha, tem o mar e o resto, ele estava isolado, insulado, se separou de uma série de coisas. E a falta de perdão, quando eu e você nos recusamos ou somos incapazes de perdoar, ele faz isso. Ele isola e ele insula a pessoa que não perdoa. Aqui o pai saiu para falar com ele e ele basicamente disse, não quero conversa. Ele falou um pouquinho mais do que isso, mas efetivamente ele disse, eu não quero conversa. Eu não vou entrar aí. Eu não quero saber. Eu não quero explicação. Não quis ouvir o pai que lhe rogava. Essa palavra rogar é importante. Essa palavra rogar é a palavra grega parakaleo. Parakaleo, ela tem um sentido muito amplo e é usada de diversas formas, dependendo do contexto, contexto gramático e contexto textual. Mas, literalmente, aqui nesse caso, ela quer dizer chamar para perto, tanto fisicamente, como vem aqui, ou entre, tá? Seria algo posicional, como também em relação a uma ideia, ou um pensamento, uma filosofia, um modo de pensar. Ela serve também para dizer, olha, deixa eu explicar para você, deixa eu mostrar para você, porque eu penso assim. Ou seja, ele rogava, ele estava tentando trazer o pensamento do filho mais velho para o pensamento do pai. O pai estava tentando convencer, ensinar, educar, esclarecer para o filho o que estava acontecendo. Estava rogando com ele. Dizendo, meu filho, você não está entendendo. Deixa eu explicar o que aconteceu. Deixa eu tentar trazer o seu pensamento, o seu coração, o seu modo de enxergar isso para cá, para enxergar e entender como eu estou enxergando e entendendo. Tá? É isso que esse rogava para Kaleo quer dizer justamente isso. Tá? Para ilustrar, eu vou dar um exemplo aqui que Paulo, escrevendo para Timóteo, usou essa mesma palavra para Kaleo. Lá em 2 Timóteo 4, o versículo 1 fala assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Pois bem, essa palavra exortes, ele falou sobre pregar, corrigir, repreender, exortar. Essa palavra exortes é a palavra parakaleo. É a palavra que foi traduzida lá em Lucas 15 como rogava. Então você vê como é a mesma palavra, rogava em Lucas 15, mas em 2 Timóteo 4:2 é exortar, exortes. Note que as outras palavras ao redor do exortes é o quê? Pregar, corrigir, repreender, exortar. Então o pai estava rogando, estava exortando, estava tentando trazer o pensamento, o modo dele para o lado do pai, para entender o porquê que o pai o perdoou, porque o pai o recebeu, porque estava dando aquela festa. Só que a indignação pela falta do perdão levou o filho mais velho a dizer, eu não quero ouvir, eu não quero saber da explicação, eu não quero pensar como você pensa, eu quero pensar como eu penso. O que causou isso? Indignação. O que causou indignação? A falta de perdoar. E quando nós não perdoamos, acontece a mesma coisa. Nós dizemos não para todo ensino, doutrina, pregação, correção. Por quê? Eu não quero saber. Ele não presta. Ela não presta. Eu não quero conversa. Eu não quero explicação. Eu não quero justificar. Eu não quero saber. Ele não presta. Eu não gosto dele. Acabou sua história. Não se fala mais no assunto. Eu morro. Mas eu não quero saber dele. Não quero mais ver ele. Não é nem mais o meu irmão. É o teu filho. Isso é resultado de não perdoar. Não tem nada a ver com o filho pródigo. Não tem nada a ver com o ofensor. Não tem nada a ver com o pai. Nada a ver com a festa, com o servo. Isso é o coração de alguém que não perdoa. Gente, isso é horrível, isso é absurdo. Não perdoar nos isola de conselhos. Não perdoar nos isola de doutrina, de correção. Isso nos descarrilha e nos coloca em desvantagem e nos deixa vulnerável a toda uma série de outros problemas que vão invadir. Problemas periféricos,
Problemas oportunistas que vão invadir nossa vida porque estamos sem correção, estamos sem doutrina, estamos recusando a pregação, estamos recusando a exortação. Aquilo vai abrir a porta para uma infinidade de problemas. Por quê? Porque nós se recusamos a perdoar alguém que nos ofendeu. Uau! Não, pastor, eu vou só ficar aqui. Eu vou curtir o meu chá de raiva. Eu vou curtir a minha sopa de revolta. Fique à vontade. Mas te garanto, é azedo. E vai ficar mais azedo ainda. Vai ficar pior. Nós literalmente fechamos os olhos e tapamos os ouvidos. O filho mais velho ficou isolado do lado de fora. Ele ficou de fora da festa, ficou de fora da casa e ficou de fora da comunhão com o pai. Veja só, ele perdeu comunhão com o pai, ele já não tinha comunhão com o irmão. Agora ele perdeu a comunhão com o pai. Ou pelo menos ficou pior. Colocou em risco, colocou obstáculo na comunhão com o pai. Porque agora não só está com raiva do irmão, está com raiva do pai, porque o pai perdoou o irmão e o pai deu uma festa para o irmão. Então agora está no irmão e no pai, e se bobear nos servos que só estão cumprindo ordens. Sabe que ele se isolou? Quem não tiver com raiva do meu irmão, eu estou com raiva dessa pessoa. Quer ser meu amigo? Odeie meu irmão. Qualquer pessoa que não odeia o meu irmão, não é meu amigo. Isso é se isolar? Mas eu não tenho bronca, eu sou irmão. Então, não quero falar com você. Se você não é inimigo dele, você é meu inimigo. Escolha. Agora, você imagine isso. Ofensor em cima de ofensor, em cima de ofensor. Aí tem outra coisa. O filho mais velho agora vai multiplicar a indignação, não só agora indignado com o irmão, mas indignado com o pai e com os servos. Ou seja, todo mundo na vida dele agora virou inimigo. Se isolou mais ainda. Gente, não podemos passar a vida sem perdoar, se por mais nada, só para o nosso próprio bem, para a nossa sanidade, para o nosso bem-estar. Se por mais nada, existem outros, muitos melhores motivos, mas se por mais nada, pelo menos esse. Quando nós não perdoamos, nós perdemos muitas bênçãos. E ao perder as bênçãos, nós perdemos paz. E nós ganhamos tumulto e confusão em nossas vidas. Existe, só para deixar bem claro, existem ocasiões, existem situações em que devemos e de fato precisamos isolar o ofensor, separar-nos do ofensor. Nós falamos isso recentemente, a respeito da necessidade que há e o dever que há de fazer isso. Mas essa não era uma daquelas ocasiões. Por que, pastor, essa não era uma ocasião para isolar o ofensor? Bom, aqui o ofensor, como nós já vimos, reconheceu totalmente o seu erro e a sua ofensa. Ele tinha plena ciência disso. O ofensor buscou o perdão e confessou amplamente para o pai. O ofensor demonstrou sua sinceridade pelas medidas que ele decidiu tomar e de fato cumpriu. Em outras palavras, não tinha para que se isolar deste ofensor. Agora, se o ofensor não tivesse reconhecido o erro, não tivesse buscado perdão, não tivesse feito nada, aí a conversa é outra. Mas não foi o caso. O irmão dele reconheceu o erro, pediu perdão, aceitou a situação. Ele falou, eu vou lá para ser empregado do meu pai. Eu não sou digno de ser filho dele. Ele aceitou toda a situação. Então, se há uma situação em que não deveria haver isolação do ofensor, era essa. Mas foi nessa situação em que o ofensor estava arrependido e contrito e voltando e correto e tudo mais, o filho mais velho, na sua indignação, se isolou e isolou o irmão da vida dele. Tá? Então, essa não era a hora para isolar ninguém. Olha comigo no versículo 31 de Lucas 15, vamos ver a última coisa que a falta de perdão traz em nossas vidas. Primeira coisa que a falta de perdão traz, quando nós nos recusamos ou somos incapazes de perdoar, é que isso causa indignação. Além de indignação, isso causa isolação
E por último, vamos ver que a falta de perdão, ela causa falta de percepção. A percepção fica falha, quebra, não funciona. Olha o que fala o versículo 31. E ele lhe disse, isso é o pai, obviamente: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. No meio de toda aquela indignação e isolação, ele perdeu a sua percepção da realidade. A palavra percepção no dicionário quer dizer perceber ou tomar consciência. Perceber ou tomar consciência da sua realidade. A sua mente, o seu coração estavam bloqueados devido à indignação e à isolação. O seu coração estava bloqueado. Ele não percebia, ele não entendia, ele não enxergava, ele não compreendia uma série de coisas. Por exemplo, ele não entendia a comunhão e amizade constante que ele tinha com o pai. O pai disse no versículo 31, filho, tu sempre estás comigo. Tá, teu irmão foi embora, sumiu, não sei quanto tempo passou fora, voltou, ganhou uma festa, mas você sempre, nós estamos esse tempo todo, você está sempre comigo, nós somos carne e unha, somos assim. De repente, essa comunhão, essa amizade, esse amor, essa convivência, não vale nada. Não valeu de nada, não serviu para nada, descartado como lixo. O pai lembrou ele, tentando sensibilizá-lo. Você sempre está comigo, estamos esse tempo todo junto, você. Que mais? Ele não entendia que era o herdeiro único e total agora. Ele perdeu essa percepção. O pai falou, todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, ele ganhou uma roupa, uma sandália, um anel e uma festa. Todo o resto que eu tenho é seu. Você é o herdeiro único, você é dono de tudo. Isso aplacou sua ira? Acalmou sua indignação? Nada. Ele ainda não entrou, ele não queria conversa. A convivência com o pai, a comunhão com o pai, o fato que ele é herdeiro de tudo, herdeiro único de tudo, também, aquilo não o sensibilizou, ele perdeu a percepção disso. Ele perdeu a percepção que que o seu irmão havia sido recuperado, como o pai falou, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Realmente ninguém sabia. Seu irmão foi embora, não se dá notícia. Ele morreu. Foram no ML, foram nos indigentes, sumiu, morreu, ninguém sabe. Ao que indica aqui, eles achavam que ele estava morto, morreu, sumiu, desapareceu, não dá notícia há sei lá quanto tempo. Ele está vivo, está vivo, aquele nojento está vivo, que pena. Eu me conformava com o pensamento que ele tinha morrido. Ele está vivo, aquele nojento, aquele trasto, aquele infeliz. Pois era assim, ele perdeu. Cara, ele estava perdido, o seu irmão está vivo. Irmão? Eu não tenho irmão. Ele perdeu a percepção de que ele foi achado que estava vivo, estava são, estava salvo. Como nós já vimos, ele sequer percebia, ele sequer reconhecia o irmão dele como sendo o irmão dele. No versículo 30 ele falou que esse teu filho, mais uma vez, ele não tinha, ele perdeu a percepção daquilo, ali se tratava do seu próprio irmão. E ele perdeu o entendimento e a percepção de que aquilo era correto e justo. Era certo fazer aquilo que fizeram com o retorno do filho. O versículo 32 fala, mas era justo, o pai falando, era justo, era correto, era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Eu falei, isso aqui é o quê? A gente pensava que o seu irmão estava morto, ele está vivo. A gente vai fazer o quê? Vamos ter que ter uma festa, vamos festejar, ele está vivo. Não. Ele perdeu noção do que estava ocorrendo. Por quê? Porque ele estava sem percepção. Por quê? Porque ele se isolou. Por quê? Porque ele se indignou. Por quê? Porque ele se recusou a perdoar o irmão. Ou era incapaz de perdoar o irmão. Dá na mesma. Seria incapaz ou não querer, o resultado final é o mesmo. Então, quem não perdoa se prende ao passado. Quem não perdoa se prende à ofensa. Literalmente, ele cria um elo com ofensa
que nunca ele vai soltar. Ele vai segurar e vai arrastar aquilo por todos os dias da sua vida. Aquilo vai causar falta de bênção, vai causar falta de percepção, vai causar isolação, vai causar uma série de problemas, mas ele não vai soltar. Ele não solta aquilo. Se tornou quase como um bicho de estimação. Só que é um bicho de estimação que te morde, que te dá susto, que te dá trabalho, que morde os visitantes, morde... Sabe o que você faz com um bicho de estimação desses? Se puder, coma-o. Se não, suma com ele. Tá? Se for um pato, por exemplo, uma galinha, melhor ainda. Tá? Se for um bezerro, um porco, uma vaca. Agora, se for um macaco, o papagaio está ali, está bem na divisa. Né? Alguém comeu papagaio assado? É bom, não sei também. Pois é, gente. Você quer se acorrentar a um bichinho desses? Você quer criar um eco, um vínculo, se atrelar a uma ofensa que talvez foi cometida anos atrás? E não pense que melhora com o tempo. Não melhora. O que acontece é que aquele vínculo com a ofensa, aquele vínculo com o passado, está lá. Mas o vínculo, o cordão umbilical, fica mais grosso e mais forte. Então não fica mais fácil, fica mais difícil. Aquele vínculo de amargura está alimentando aquela ofensa. E a única saída é nós perdoarmos aquela pessoa. Pastor, eu não sei. Então aprenda. Eu não sei. A gente não nasceu andando, a gente anda. A gente não nasceu falando, a gente fala. A gente nasceu andando de bicicleta, de moto, de carro, de cavalo. Tudo na vida se aprende. Agora, só se aprende quando a gente quer. Quando a gente não quer, não adianta. E nós deveríamos querer perdoar. Por quê? 1, Deus manda. 2, Deus nos perdoou. E se por mais nada, é para o nosso próprio bem. Isso é um incentivo. Se os outros 2 não te incentivam, tá? Deus manda, não quero saber. Deus me perdoou, eu não estou interessado. Ok, pelo seu próprio bem então. E pelo bem das pessoas ao seu redor. Porque não tem coisa pior do que morar, viver, conviver com uma pessoa amarga, carancuda, que quer que todo mundo seja inimigo dele. E se você não odiar ele, você não é meu amigo. Coisa terrível. Aí todo mundo tem que compartilhar o seu ódio por aquela situação ou pessoa ou pessoas, senão modo horrível de viver. Aliás, não é viver, é existir. Ofensas virão. Jesus falou, ofensas virão. Você não vai atravessar essa vida por muito tempo sem ser ofendido. E hoje em dia é uma moda, né? Eu li uma coisa interessante que alguém famoso falou. Disse assim, só porque você está ofendido não quer dizer que você está certo. Hoje em dia é assim, né? Se eu estou ofendido, eu estou com a razão porque eu estou ofendido. Meu querido, acorda, cresça. Você está ofendido ou magoado, o problema é com a gente. Especialmente hoje em dia que todo mundo se ofende com tudo, né? Qualquer coisa fica ofendido, fica todo mundo chateado, fica todo mundo... Tem que andar em ovos. A gente vai passar a vida criando problemas. Deixa eu encerrar com esse pensamento aqui. Percepção é realidade. Nunca esqueça disso. Percepção é realidade. E o grande problema, o grande perigo é que o nosso coração pode nos driblar. Nosso coração pode nos enganar. Se o coração, se a mente está isolado pela indignação, a nossa percepção vai nos enganar
e vai nos prejudicar. Eu já mencionei isso. Muitas vezes nós estamos ofendidos por uma ofensa que nunca houve, nunca foi intencional e talvez nunca existiu, na realidade. É só a nossa percepção que criou aquela ofensa. E nós vamos ficar amargurados com o ofensor que, talvez nem nos ofendeu, 2, nem sabe que nos ofendeu. Como ele vai se arrepender, perdoar, buscar confissão, buscar perdão, se ele nem sabe? Porque talvez nem houve ofensa. Mas você está aqui, ó. Vai passar o resto da vida, até que a pessoa venha se desculpar. Se a pessoa não sabe o que fez, e se a pessoa não fez nada, você que está imaginando o que fez. Não estou dizendo que todo caso, mas é possível que houve. Não vou perdoar. Não adianta, não quero conversa, eu vou me isolar da minha indignação, porque a minha percepção é que aquela pessoa me ofendeu. Só que a pessoa, resultado, resto da vida, com aquele peso, esperando o pedido de perdão, que nunca vai vir. Entendeu o perigo da percepção? Percepção é realidade, mas nem sempre a percepção é condizente com a realidade. Muito cuidado. Por isso que propaganda é tão poderoso. Propaganda quer fazer que você pense, que você tenha a sua percepção, que se você não comprar aquilo, você vai ser infeliz, você não vai ser gente, você... Bom, isso basicamente é marketing propaganda. É plantar uma ideia na sua percepção de que você precisa daquilo, custe o que custar, ou não vale a pena viver. Pronto, é mais ou menos isso, marketing propaganda. Você criar isso. E o diabo é um especialista em marketing propaganda. E ele tem o nosso coração perverso, mau e enganoso, que é aliado dele. Temos que ter cuidado, muito cuidado. O filho mais velho caiu vítima desse processo. Ele perdeu paz, perdeu bênção, e nós podemos ir pelo mesmo caminho. Não sejamos como o filho mais velho. Não sejamos como o filho mais velho. A maior ironia de tudo isso, e chega a ser cômico nessa história toda, é que no final da história, o ofensor, o filho pródigo, estava perdoado dentro de casa, na festa, com o pai, a quem ele ofendeu. E o filho que não perdoou, não estava não estava em casa, não estava na festa, não estava com o pai e não tinha paz. O filho pródigo estava lá dentro, feliz da vida, rindo, comendo churrasco. Não era mais herdeiro, mas ele aceitou a situação. Ele já havia feito paz com o erro dele, aceitou a consequência. Ele estava dentro de casa, feliz da vida. Oh, que anel maravilhoso, oh, minha sandália, o casaco. E uma bisteca aqui. O outro estava lá fora, com raiva, sem paz, brigado com o pai, brigado com o servo, não estava na festa, não estava em casa. Não é irônico isso? Quem foi o ofensor, quem foi o grande pecador? Foi o filho pródigo. Mas olha como a coisa inverteu. É muito importante a gente perdoar, ou nós perdemos paz, entre outras coisas.